André enlouqueceu ontem à tarde. Devo dizer que também acho um tanto arrogante da minha parte dizer isso assim. Enlouqueceu. Como se eu estivesse perfeitamente seguro não apenas da minha sanidade, mas também da capacidade de julgar a sanidade alheia. Mas como dizer então? Talvez... André passou a comportar-se de maneira muito estranha, por exemplo. Ou André estava um tanto desorganizado. Ou melhor ainda, André estava muito necessitado de repouso. Seja como foi, depois de algum tempo, aos poucos, tão levemente que apenas ontem resolvi tomar essa providência. André, desculpe a minha arrogância, audácia, empáfia, ou como queira chamá-la, enlouqueceu completamente. Eu quis levá-lo para uma clínica. Lembrava vagamente de ter visto no cinema ou na televisão um lugar cheio de verde, pessoas muito calmas, pacientes, um pouco pálidas, com um olhar fora do mundo, lendo e recortando figurinhas, rodeadas de enfermeiras simpáticas e prestativas. E pensei que André seria feliz. Devo confessar que gostaria que ele fosse feliz. Mesmo depois de tudo que ele fez sofrer nos últimos tempos. Mas bastou uma olhada no meu talão de cheques para ver que isso não seria possível. Então, optei pelo hospício. Parece verídico, não é? Desse jeito, dessa maneira seca. Optei pelo hospício. Mas as palavras são traiçoeiras. Na verdade, eu não optei propriamente. Eu apenas... Primeiro, eu tinha pouquíssima grana. André menos ainda, ou seja, quase nada. Ele tinha largado o trabalho depois que as borboletas começaram a nascer nos seus cabelos. Segundo, uma clínica custa dinheiro, mas custa de graça. Sem falar que esses lugares, como eu vi na televisão, no cinema, geralmente eles ficam retirados na Suíça, eu acho. Eu não teria condições de visitá-lo. Então, depois de todas essas explicações, eu repito, optei pelo hospício. André não parecia se opor. Ele, inclusive, parece até que já sabia de uma maneira ou de outra que fatalmente acabaria assim. Portanto, voltei no táxi, desembarcamos, atravessamos o pátio, e na portaria, o médico de plantão fez apenas algumas perguntas como nome, idade, endereço, se já tinha estado ali antes, essas coisas. Mas André não disse nada. Então eu tive que ir respondendo por ele como se o louco fosse eu e não ele. O médico não duvidou do que eu dizia. Então eu fico pensando que se André não estivesse realmente louco, bastava eu dizer que sim, para que ele pudesse ficar ali durante muito tempo. Mas André não enganava ninguém. Sem mover-se, sem dizer uma palavra, aqueles olhos parados, o cabelo desordem. Quando os enfermeiros iam levá-lo, eu quis dizer alguma coisa, mas eu não consegui. E ficou me olhando parado. Não me olhando propriamente, fazia muito tempo que ele não olhava mais para nada. Os olhos pareciam voltados para dentro. Era como se transpassasse as pessoas e os objetos. Aquilo mexia muito comigo. Aliás, aquilo mexia profundamente comigo. Era muito sábio, para ser franco. Extremamente sábio. Completamente insano. E não é nada agradável ter em cima de você o tempo todo na sua própria casa um olhar desse. Translúcido. Então eu pensei que eles tinham piscado, mas não piscar, claro. Eu devo esclarecer que piscar para mim é uma espécie de vírgula que os olhos fazem quando querem mudar de assunto. Mas mesmo sem piscar, piscaram. E voltaram daquele lugar para onde André tinha se mudado sem deixar endereço nenhum. Então ele olhou bem dentro dos olhos como atentos a fazer. E eu fiquei surpreso. Eu quis dizer para o médico de plantão que tudo não passou de um engano, que André estava bem. Ele até me olhava nos olhos como se me conhecesse, que ele não tinha nada contra mim. Aliás, ele tinha muito a favor, ele tinha uma vontade enorme de que tudo desse certo para mim. Que ele não me culpava por ter me deixado ali. Ele sabia que eu não tinha culpa nenhuma porque eu estava lúcido. Ele também não tinha culpa porque ele tinha enlouquecido. Então, eu pensei em levá-lo de volta para a minha casa, comigo. Despiu e lambeu, como eu fazia antigamente. Mas tinha aquele monte de papéis assinados. Um X dos quadradinhos que dizia branco, solteiro, masculino, e um daqueles enfermeiros impacientes do meu lado, e tudo isso passava pela minha cabeça, enquanto os olhos de André pousavam sobre mim, e a voz dele dizia...
coisa do tipo, coragem. Eu tinha visto isso no cinema. Mas ele apenas enfiou a cabeça num monte de papéis e fez de conta como se eu já tivesse ido embora. Eu saí dali sem pelo menos dizer que, por favor, tome conta dele. Não deixe que ele fique o dia inteiro recortando figurinhas. Ele tem mania de subir no telhado. Por favor, não deixe, isso é perigoso, vocês sabem. Eu atravessei então um pátio de lobos tristes, hesitei no portão e decidi voltar para casa a pé. A rua estava horrorosa. Pessoas desvaiadas, as calçadas cheias de lixo, merda. Aquilo me fazia mal. Aquilo me fazia muito mal. Eu sentia uma culpa terrível. Eu queria conversar com alguém, mas eu tinha me afastado de todo mundo depois que André enlouquecera. E aquele olhar dele me rasgava por dentro. Então eu tive a impressão de que o meu próprio olhar tinha se tornado igual ao dele. E depois não era mais uma impressão. Quando eu olhava para as pessoas, eu percebia alguma coisa delas que nem elas mesmas sabiam. É como se as transpassassem. Eram bichos brancos e sujos. E quando as transpassavam, eu via exatamente o que elas eram. E o que elas eram era uma coisa sem cor e sem forma nenhuma. Então eu pensei em deixar os meus olhos lá para descansar. Porque lá eles não se preocupavam com nome, nem cor, nem jeito, nenhuma coisa. Era apenas um branco liso e calmo. Mas esse branco liso e calmo me assustava. Saber o que as pessoas não sabiam era terrível. Era muito assustador saber o que as pessoas tinham sido antes. Era muito assustador, como se eu tivesse violado uma sepultura havia vários séculos. A maldição começara a tomar conta de mim. E aquilo, as pessoas, se elas soubessem daquilo, elas jamais me perdoariam se soubessem que eu ousara. Não tinha mais como fingir nem fugir. Que elas queriam vingança. E quando eu soube disso, eu tentei apressar o passo para me escapar disso. E Deus estava do meu lado. Eu virei a esquina e tinha um ponto de táxi. Eu subi no táxi, mandei que tocasse para frente. Me joguei no banco de trás, fechei os olhos e de repente eu estava em casa. Sem André. Mas mesmo com André, a casa ficava sempre muito quieta. Permanecia em seu quarto, recortando figurinhas de papel, encostado na parede e olhando daquele jeito, próximo ao espelho, tirando então as borboletas que nasciam de seus cabelos. Essa das azuis. Móveis quebrados, a tesoura. Comecei a contar as minhas próprias figuras. Eu dava a elas histórias, presentes, passados. Os futuros eram um pouco mais complicados, mas eu também lhes dava dores e sonhos. E então surgiu a minha primeira borboleta. Essa era das azuis.
fora da minha cabeça existe um mundo cheio de janelas, telhados, nuvens e bichos brancos lá embaixo. Sobre eles não deve se colocar demasiado, nem transportá-lo, nem transpassá-lo com o olhar, pois você vai ver o que nem eles mesmos veem. Isso será tão difícil para você como para mim é assustador. É assustador ter que violar sepulturas seculares. Mas, sendo uma borboleta como eles, não será difícil evitar. Basta esvoaçar-se sobre as cabeças e nunca pousar nelas, pois pousando, correrás o risco de novamente ser enrolado pelos cabelos e reabsorvido pelos cérebros pantanosos. Aí, se isso acontecer, se isso for inevitável, seja por descuido ou aventura, basta acalmar-te. Não deve se torturar demasiado. Basta deslizar para dentro dos tais cérebros o mais suavemente possível, para não correr esse risco de ser triturada pelas arestas dos pensamentos. Basta não teres medos excessivos. E tendes preservar o azul das tuas asas. Percebi que outros vizinhos me olhavam. O borbulhar, o espelho, a borboleta, a janela, o telhado, os contáticos, de enfermeiros prestativos. Mas não, eles não fariam isso, eles não admitiriam. Eles não admitiam porque sabiam o que eu tinha visto. E o que eu tinha visto não merecia perdão. Então eu fui para uma outra dimensão. Eles assinaram os papéis e me deixaram lá. Eu olhei para um deles. Só se pode encher um pote até a borda. Nem uma gota mais. Disse isso exatamente como o André me disse. Ele ficou parado me olhando, esperando que o médico colocasse a mão nele e dissesse qualquer coisa mais nada. Então ele atravessou o pátio de lobos tristes, hesitou no portão e decidiu voltar para casa sozinho. Senti então uma picada de agulha. André então estava me olhando. Ele agora sorria para mim. O olhar dele era como antigamente, só que dessa vez era mais intenso, mais calmo. Parece que fazíamos parte do mesmo reino. Então, decidimos pôr a mão na cabeça do outro. E tiramos, pela primeira vez juntos, uma borboleta. E essa borboleta era tão vermelha, mas tão vermelha, que parecia sangrar. Só foi possível graças a Amanda Siebra, que fez o vídeo, a Thiago Andrade, que fez também as projeções, operou, a Felipe Oliveira, que está na sonoplastia, e a Vladimir Cavalcante, que faz a iluminação. Obrigado por